Retroutopia. O que é utopia? Vamos remeter à questão do anterior ao Thomas More, que era um cristão católico, por sinal. Embora ele localize a narrativa de utopia, e isso vai ser muito usado até os nossos dias, vai ser agudizado em nossos dias, nas sociedades ditas primitivas, né, da América do Sul, no caso, no Brasil, no caso, né, é, parodiando em grande parte os tupis, por causa daquela carta de Américo Vespúcio, Mundos Novos, que é atribuída a Américo Vespúcio, mas muito divulgada na Europa. Então ele situa a utopia ali, mas essa utopia tem um monte ela tem uma utopia anterior, que está também intrinsecamente na obra de Thomas More, que é a utopia do Gênesis, do livro do Gênesis da Bíblia, que é comum não só ao cristianismo, né, ao judaísmo também. E ela situa o paraíso, o lugar habitado por Adão e Eva, como um lugar sem dores, sem males, sem maldade, logo sem sofrimento. A gente associa uma sensação errada, né, de que se não houver maldade não haverá sofrimento. Não é verdade isso. Né? Quem conhece economia, teoria da escassez, né, de Mises, sabe que não é assim. Nesse ponto, Mises acertou, sem dúvida nenhuma. Daí os exageros libertários, daí você vai até comentar, exageros do libertarianismo, de querer o anarcocapitalismo, eles partem para uma utopia muito parecida com a de Marx. E que vai voltar a remeter sempre ao que literariamente me parece uma imagem muito bonita. A imagem de Adão e Eva no paraíso, num lugar sem dores, porque sem males, e porque não se comeu a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se é inocente, portanto, por isso nós remetemos também nas sociedades primitivas, porque essa visão europeia, porque é só europeia, essa visão das sociedades primitivas, como sociedades de abundância, de ausência de dor, de ausência de males, ela é uma visão europeia. E eu fico discutindo, uma das coisas que eu analisei na vida foi a questão do Clatré, né, do casal Clatré, sobre o profetismo tupi, que é o tal da terra sem males, que não é do outro lado do oceano. Conforme o profeta disser onde ela é e levar o povo até lá. Então, vários equívocos sobre a maneira como a Terra Sem Males foi traduzida nas nossas escolas e tal, nossos livros didáticos. Mas o fato é que essa visão europeia sobre o primitivo como alguém que reside num lugar em harmonia, que há harmonia, que não há maldade, que não há guerra, não há sofrimento, e há abundância, quer dizer, não há escassez, não há fome, não se passa mal por doenças, né? Se morre serenamente, sem ser afetado por nada, né? Uma falência múltipla indolor. Tudo isso está ligado à ideia de utopia e ligado à frase do Gênesis, que para mim é perfeita nessa descrição literária. Teria que ser entendida, claro, como Santo Agostinho faz, de forma interpretativa e não literal. Dizer que quem não comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é inocente, e sendo inocente, habita o terreno da utopia. E no caso, claramente, uma retroutopia. A teogonia cristã, ela é retroutópica. As teologias não. É interessante essa situação do céu, né? Nós projetamos o céu. Mas 99% dos cristãos ou mais não projetam o céu de maneira nada semelhante, projeta o céu de maneira nada semelhante ao que está presente nas teologias, nos escritos dos teólogos. Os teólogos não descrevem um céu o céu tem nuvens, você fica lá batendo papo, jogando damas, batendo papo com os amigos, você sorri o tempo inteiro, você interage. É uma reprodução da nossa sociedade sem os males dela, sem os sofrimentos dela. Isso não está nas teologias cristãs. Quando diz da morte carnal até a espera do juízo final, que é basicamente a mensagem que as teologias cristãs concordam com ela. A maioria, a grande maioria delas, variações adventistas e tal,
Testemunho de Jeová tem variações sobre esse momento, mas é basicamente isso. Mas o cristão comum ele vai beber de uma fonte literária muito mais simples, muito mais fácil de entender e que é natural. A meu ver, é muito natural em nós a ideia da retrotopia, ou seja, Adão e Eva existiram no passado, no momento da criação, quando Deus fez o mundo, quando Deus criou o homem e a mulher. E eles habitavam o paraíso porque a sociedade humana, trazida por Deus, permitida por Deus, ela não era inicialmente de sofrimento. Era uma sociedade de abundância, era uma sociedade que, ao não conhecer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era feliz. Podemos dizer, feliz. Agora, uma retrotopia mais constante e mais presente, e essa eu diria bem bocó, bem boba, é aquela relacionada à violência. Né? Nós achamos nosso tempo muito violento. E nosso tempo é violento. Se você olhar o mundo, ele é bem violento. O Brasil, então, nem se fala. O Brasil é relativamente mais violento que o resto do mundo, na média do resto do mundo. Tem lugares piores que o Brasil, mas o Brasil é um território de muita violência. E se você perguntar para 99 em 100 pessoas, vão dizer que no passado não era assim. O passado era mais harmônico, não tinha tanta violência. As pessoas, é quase um mantra das pessoas. Antigamente não era assim. Isso não era assim. Era pior. Você pode pegar lá, década de 1950 no Brasil. Realmente, você teve períodos. A história não vai em linha reta. As sociedades não se comportam em linha reta. Não há um vetor imutável. As grandezas históricas não são vetoriais. Então você vai encontrar, realmente havia mais. Por quê? Porque era uma determinada conformação que naquele momento dava certo para você controlar grande parte da violência. Não toda, porque isso nunca foi controlada toda, mas um grau menor do que nós temos hoje. Mas se você retroagir 120, 130 anos, no Brasil, a segunda metade do século XIX, eu tenho dados, estudei, a sociedade brasileira era ainda mais violenta em termos de homicídios e coisas assim, de agressões em geral, incluindo roubo. Era mais violenta do que é hoje. E no passado da humanidade, então, isso era uma coisa... A alta idade média, ela é o tempo todo da vingança, né? O tempo todo é uma família querendo se vingar da outra, um grupo querendo se vingar do outro, o tempo todo isso. A igreja vai atuar aí não no sentido teológico, né, de utopia ou não utopia, mas vai atuar para dizer, vamos parar com isso, vamos se entender e tal, vai tomar várias medidas, vai moldando as mentalidades para dizer que o entendimento é uma forma mais adulta de resolver os conflitos e mais proveitosa. Mas o nosso passado, em geral, o passado da humanidade é muito mais violento do que a atualidade século XXI. Retroutopia, vou concordar contigo, é a ideia de que houve um passado mais harmonioso ou mesmo perfeito, nesse sentido utópico, fora da realidade atual ou da realidade em geral. Só que aí, claro, se tu acha que realmente houve isso em algum momento, não é bem mais uma utopia, que é um determinado lugar no tempo e no espaço. Né? Mas, sem entrar nessas contradições que nos dizem mais sobre os termos usados do que sobre o sentido real deles historicamente, a gente pode pegar esse exemplo que tu deu, do paraíso perdido, né? Tu pode pegar a estrutura geral da maioria dos dramas, né? Ou seja, havia uma harmonia inicial, aí houve um elemento de tensionamento, e aí há toda uma série de aventuras para retornar a uma nova estabilização. A gente pode pegar o exemplo da ideia do Rousseau, de que o homem era originalmente bom, harmônico, vivia em abundância, aí a superpopulação leva à propriedade privada, a propriedade privada leva ao estabelecimento do Estado, um Estado que vai reforçar essas desigualdades geradas pela propriedade privada,
e isso só piora. Então, ele entende que precisa haver agora um novo e mais deliberado e bem pensado contrato social, inclusive explicitamente feito nesses moldes, tipo chamar uma constituinte, assim, né, para restabelecer aquela harmonia perdida na maneira que for possível, dado o aumento populacional, ou seja, não tem mais espaço para todo mundo ser dono de tudo que chegar, que encontrar primeiro, né? Essa é a ideia geral dele. Nós temos a perspectiva marxista, que é um pouquinho mais sofisticada, porque ela não chega a fazer referência ao momento original de harmonia. O que ele diz é que toda a história da humanidade é a história da luta de classe e que nessa história há melhoras, há melhorias, né? Mas a questão da luta de classe ela vai se radicalizando. Então, haveria uma sequência como que necessária, né? Inevitável, ainda que possa ter desvios, que levaria então ao capitalismo financeiro, ao capitalismo avançado, ao capitalismo extremo, em que o número de burgueses é cada vez menor, seja em termos proporcionais, seja mesmo em termos absolutos. Então, de certa maneira, haveria um momento em que os trabalhadores do mundo se uniriam e tomariam conta. E a ideia é que seja o mundo todo, porque enquanto tiver um país na luta de classes, né, com a burguesia tomando conta, ela vai sabotar as outras. Então, tem que dominar o mundo inteiro. Mas o socialismo não é a solução. A solução é o comunismo, que é uma etapa que se aproxima muito, aí os ideais, né, se aproximam muito dessa vagueza de, mas como é que seria? O Marx diz, não dá para saber, porque seria um mundo em que já se teria exaurido a lógica da luta de classes, teria novos problemas, seria uma nova ou verdadeira história da humanidade, né? Mas aí não é retro, é neo. Ele reconhece que isso nunca existiu e que isso só é possível depois de passar por todas as etapas de desenvolvimento. Hoje eu estou meio fantasiado de Marx aqui, né? Então, a ideia do Marx, ela não seria propriamente retrotópica. Inclusive, ela diz é uma coisa nova que nós não sabemos como seria, que teria problemas, né? Só que nós não sabemos quais seriam os problemas. Seria a solução de um problema ou de um motor específico, que é a luta de classes. Você pode entender, a luta de classes é uma coisa ruim para Marx? Não, a luta de classes é uma coisa produtiva, criativa. Esse conflito das classes é o que gera, de certa maneira, essa ideia bem ingênua de progresso, ou seja, as coisas vão ficando mais avançadas, melhores. A solução para um problema se torna ela própria um novo problema, por exemplo. A burguesia, tomando o poder da nobreza, ela cria novos problemas, ela se torna a classe opressora, né? Mas o proletariado, os trabalhadores, teriam uma vantagem, eles não têm a quem explorar. Aí a gente poderia fazer a crítica, que não vem ao caso nesse debate, de que, olha, os trabalhadores acabaram sendo driblados pelos intelectuais, né? Os intelectuais tomaram conta, eles conseguem até hoje dizer que a luta é pelo trabalhador, mas eles têm nojo, né, do pobre de direita, do tiozão que é da cultura anterior, né? Daí toda a nova forma que tem um marxismo no século XX, a partir da escola de Frankfurt, ou indiretamente também através do Gramsci, né, a ideia de dominar o senso comum, né, de dominar a ideologia, de dominar o sistema de valoração, né? E o mais engraçado é que essa utopia atual, que utopia já foi pejorativo dentro do marxismo, hoje em dia é meio confuso, né? Às vezes é colocado como uma coisa positiva. Nessa utopia, de certa maneira, os tecnocratas, os intelectuais se encastelaram de tal maneira que eles, na verdade, são o novo status quo. Eles não são uma classe oprimida ou subserviente, né? Essa é a ideia da retroutopia. Então, eu não concordo contigo que toda utopia... Eu não sei se chegou a falar, porque a gente conversou antes, tu disse que tu ia defender a tese de que toda utopia é uma retroutopia. Não, em certo sentido. E aí, eu aproveitar esse gancho aí que você falou do Marx, porque o Marx fala, então, toda a história é a luta de classes. A luta de classes gera, assim, desenvolvimento, sem dúvida. Ele afirma isso, ele reconhece
o poder criativo de produção, né? De prosperidade da luta de classes, mas então ele preconiza o socialismo, a primeira etapa pós-revolucionária, trabalhadores univos, ele já é uma sociedade sem classes, mas Marx não diz que ela é uma sociedade sem, sem conflitos. E sem desníveis. Ele não diz isso. E é porque aí ele quer justamente ele se opõe aos socialistas utópicos que existem na época, para se dizer socialismo científicos. O marxismo é um socialismo científico, o socialismo de intelectuais mais refinados, que não dizem bobagens óbvias. Socialismo hegeliano. Ele não é um socialismo, né, de livrinho chatinho de autoajuda bocó. Não é bocó. Não é bobo. De situar tudo no edênico. Então, se você elimina as classes, sim, você tem um novo modelo de sociedade sem classes. Claro que ele não entra na questão, Lenin também não entra da classe dirigente e a classe dirigida, que é isso que acaba acontecendo. A União Soviética ela funciona como uma empresa só, do ramo monopolista. Tem os dirigentes, o CEO lá, que é o secretário-geral do Partido Comunista, tem os diretores, que são os dirigentes, tem os gerentes locais, que são os dirigentes locais, e tem a massa de trabalhadores que trabalha para essa empresa e não pode contestar, evidentemente não está proibida como está, numa empresa não, ninguém vai contestar, vai ser demitido. No caso da União Soviética, ele podia ser preso, sei lá, ser banido, ou ter algum tipo de represália que não ser exilado da sociedade. Depende do momento também, aí são 70 anos de história que vão tornar a coisa bastante diversa. Mas só para entrar no seguinte, então, o Marx diz, não, o socialismo, ele diz, está escrito lá, vamos dizer uma coisa que está escrito em Marx, aquela história, o esquerdista é o cara que não lê Marx, o Lenin já dizia, o esquerdista é o cara que tem uma cabeça mais boba, mais infantil, mais difícil de compreender os grandes problemas intelectuais. Ele diz lá, o socialismo é sem classes, tá? E ele é uma etapa para, aí veio, né? O comunismo, que é a sociedade em que, além de não haver classes, não haveria mais conflito, seria de cada um conforme as suas possibilidades, para cada um conforme as suas necessidades, é uma sociedade harmônica que ele não descreve, ele não perde muito tempo para escrever. Mas ele jamais vai dizer, até pelo ateísmo dele, militante, até pelo anticristianismo militante dele, que isso é uma referência edênica. Você não vai encontrar na obra de Marx, na obra de Lenin, ou na obra de um marxista esclarecido, dizer que isso é uma referência edênica. Mas é. A tese que eu defendo, ela é edênica, sim. Ela remete ao Éden. Não precisa ser o Éden do livro dos judeus, dos cristãos. Não, precisa ser aquele Éden. Pode ser o Éden do Rousseau, do Bom Selvagem. Pode ser o Éden, a Utopia do Thomas More. Todas elas tiveram uma circulação muito grande antes de Marx. O próprio Erasmo de Roterdã, que era um cara anti-utópico total, cristão, um dos maiores pensadores cristãos da história do cristianismo. Ele é avançadíssimo para o tempo dele. Erasmo de Roterdã, uma inteligência admirável, um homem de bons princípios até. Isso é inegável. Agora, há um pouco de otimismo em Erasmo de Roterdã dizendo, olha, se nós abandonarmos os conflitos, assim, as reações violentas, os xingamentos, as vias de fato, a sociedade será boa. Será boa até certa medida. Ele não diz que isso significa o que a Santo Agostinho chama de cidade de Deus, né? Santo Agostinho diz que existe a cidade dos homens e a cidade de Deus. Mas não deixa claro, para mim não ficou claro, como em Erasmo não ficou claro, se essa cidade de Deus é possível, é factível, fora da convivência à espera do juízo final, na vida eterna ou pós-juízo final, seja lá como for. Ou seja, esse Éden sobrenatural. No mundo natural, que é o nosso, né? Essa questão da cidade de Deus está presente em Santo Agostinho, e uma sociedade possivelmente a mais harmônica dentro do possível, sem deixar de existir conflitos, está presente em Erasmo de Roterdã. Mas, enfim,
Claro que todos nós queremos uma sociedade mais harmônica, todos nós desejamos uma sociedade mais harmônica. Uma sociedade que resolva os conflitos por negociação, uma sociedade, enfim, que as pessoas vivam melhor e convivam melhor entre si, menos violento. Todos nós queremos. Mas a utopia é justamente como você falou. A utopia é algo que é irrealizável. É algo que não existe nem no tempo passado, nem no tempo futuro. Mas essa remissão ao Éden é aquela história. Marx não disse isso. Não disse que era. Mas muita gente que se filiou ao marxismo tinha em si essa visão de que ele podia recuperar, tanto que há uma simpatia entre os marxistas pelo comunitarismo, que é aquela coisa da tribo, né? Tribuzinha, tá lá bem pequenininha, a família. A menor tribo que existe é a família até mononuclear, ou a família ampliada. Né? Aquele território que também há conflitos e também há violência, mas que a gente gosta de imaginar como não sendo. Né? Até não lembrar da infância, a gente não lembra dos momentos. Muitas pessoas elas meio que apagam ou deixam de lado os momentos de conflito. Elas olham a foto de família, olha como nós éramos uma família linda, eu era feliz nesse tempo, porque eu tinha um bom pai, uma boa mãe, que muita gente pode ter tido também com seus conflitos, mas que lhe parece agora bom até diante de uma circunstância atual. Nesse sentido, eu não digo que toda utopia é essencialmente retro, mas que ela tem um elemento edênico. Ao ter um elemento edênico na utopia, ela remete ao Éden. Por quê? Porque o Éden, aí você vai dizer, de onde o livro do Gênesis vem? Aí vem da Mesopotâmia e tal, aquela história toda. Ele não nasceu ali. Não foi na Septuaginta do Alexandre o Grande, que manda escrever a Septuaginta, que é a tradução dos livros judaicos, da Torá e de alguns outros livros judaicos, da religião judaica, para o grego, chamada Septuaginta, reunindo 70 sábios judeus para fazer isso, não nasceu ali. Hoje a gente sabe que esse conto, essa obra literária do Gênesis, ela é mais antiga. E é natural, acho que devemos ter. Se a gente for analisar, eu já andei vendo isso, tá? No hinduísmo existe também. Tem livros que contam histórias parecidas, né? Do tempo de antes dos conflitos. Então a ideia de um tempo anterior aos conflitos, aos sofrimentos, ela está presente nas utopias. Estou dizendo que constitui o todo de cada utopia? Não. Estou dizendo que ela está presente. Então, no caso de Marx, eu não diria que ele defende uma sociedade mais harmônica, até porque o conflito para ele é uma coisa que gera mudança, né, e transformação. O que o Marx defende é que a luta de classes chegaria a um fim. Esse fim, em tese, seria melhor, mas não quer dizer que não teria problemas, apenas nós não temos nem como conceber quais seriam os problemas. Então, sei lá, o pessoal pode brigar por uma questão de vizinho, de honra, não sei. Haverá conflitos e isso será produtivo. É uma ideia bem hegeliana e marxista. Para disputar uma parceira. Eu acho que Marx não escapava a ele de que dois homens podem desejar a mesma mulher, por exemplo. Não acredito que seja nesse sentido. A ideia básica é que tanto em Hegel quanto em Marx, aquilo que nós chamaríamos de conflito, eles chamam de contradição, a contradição ela gera mudança, gera uma espécie de criatividade, de mudança, que na ideia dos dois é um pouco teleologicamente progressivo, é um progresso do menos bom para o mais bom, para o melhor. Então, não vejo essa ideia de harmonia. A utopia em Marx ela é negada, né? Porque o socialismo não é uma utopia, ele é uma coisa ruim, né? Claramente ruim. Marx reconhece que seria uma ditadura, que haveria violência, que coisas boas e criativas seriam certamente tolhidas ou destruídas, porque se estaria numa guerra, né?
estaria numa ditadura tentando lutar bravamente contra as forças reacionárias, contra os burgueses, ou os que tinham sido burgueses e que queriam restaurar a ordem burguesa, né? Então, haveria um período, tipo os 40 anos no deserto, no caso da União Soviética, 70 anos, né? E não levou ao paraíso nem à Terra Prometida. E a outra narrativa cristã, né? A fuga do Egito, os vagaram no deserto do Sinai. Cristã, na verdade, judaica. Mas a ideia aqui é que há uma necessidade de um certo sacrifício, né? Não será perfeito, não será bom, e levará alguma coisa nova. Mas essa coisa nova terá os seus próprios problemas. Aí terá de surgir um novo Marx, vamos dizer assim, para entender qual é a opressão, se houver alguma opressão. Ela não será mais a opressão de classes. Alguns autores até dizem, olha, talvez Marx tenha vencido, né? Nós já superamos a lógica de classe e estamos com outras picuinhas. O identitarismo parece que os marxistas tradicionais, eles são muito, eles disfarçam às vezes não, eles estão muito incomodados com o identitarismo naquela lógica do Lenin dizendo que o esquerdismo é a doença infantil, né? O identitarismo é como se a gente tivesse se entregado para picuinhas que têm lá sua relevância, não vamos negar, mas que elas estariam escondendo ou deixando em segundo plano ou em último plano a questão do que para eles é mais importante, que é a luta de classes, né? Eu, particularmente, não me identifico com essa ideia de lutas de classes. Eu acho que dá inteligibilidade a algumas situações, mas ela também desconsidera até mesmo características de uma pessoa como Marx, ou ainda mais como Engels, né? Que eram burgueses, né? O pequeno burguês, no caso do Marx, o burguês pleno, vamos dizer assim, no caso do Engels, e que fizeram reflexões interessantes, que, claro, né, o pessoal conseguiu transformar em lixo, mas originalmente é uma obra interessante, não me parece utópica, nem retro-utópica. E as utopias, eu já brinquei em outros programas, né, de que nós conseguimos imaginar um inferno suportável, a gente não consegue imaginar um paraíso suportável, porque sempre que tu imaginar alguma coisa muito prazerosa, que é o tempo todo prazerosa, isso parece enlouquecedor, insuportável, né? Parece... Só para ilustrar o que você está dizendo, eu adoro a frase do Mark Twain a respeito, né? Prefiro o céu pelo clima e o inferno pela companhia. E tem aquela tua ideia de que tu preferia estar num cantinho, algum personagem de Dostoiévski que tu cita, de que preferia estar num penhasco, com um espaço muito minúsculo, não podendo nem se agachar, nem nada, mas só viver na eternidade dessa maneira seria já bom o bastante para ti. Eu não compartilho desse amor pela vida, seja lá o que for, né? Eu acredito que tem até aquela piada, né? O cara está enjoado no navio, né? E está namorado do navio, né? Fazendo aquilo que todo mundo sabe que as pessoas fazem quando estão muito enjoadas, e chega um tripulante e diz: calma, nunca ninguém morreu disso. E aí o passageiro enjoado diz: mas é a esperança da morte que me mantém vivo. Poderia fazer outra citação de Schopenhauer, tem uma muito boa a respeito, mas a gente desviaria do assunto da retrotopia. O retrotopia tá bom. Aqui, no caso, poderia ser concluir com a ideia de Eros e Thanatos, né? Do Freud. Então, a pulsão de morte é uma pulsão no sentido de uma total pacificação. O que é a total pacificação? É a morte. Não a pequena, a grande.